A paz de Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez, estamos aqui de novo no canal A Bíblia Responde, trazendo para você as lições da CPAD. Hoje nós temos três esboços das revistas da Escola Dominical. Temos então a CPAD, temos a Betel e temos a PEC. Estamos trabalhando para trazer também as revistas Aleluia e também a Central Gospel. Se Deus quiser e nos ajudar, vamos logo estar aí com 5 esboços das revistas da Escola Dominical. Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos nas igrejas locais. Muito importante para que você esteja estudando as lições, esteja aprendendo. Se você não comprou ainda tem tempo, vá atrás, compre sua revista, estude para que você possa estar ajudando o professor e contribuindo para o bom andamento da Escola Bíblica Dominical na sua igreja local. Não importa a igreja que tu és, não importa a sua denominação, o que é importante é que você tire o tempo para estudar as lições e também frequentar a Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos nas igrejas locais. A primeira lição que nós temos hoje, então, é a revista CPAD, que nesse trimestre estamos trazendo o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Essa é a revista da CPAD desse primeiro trimestre de 2024. Já passamos pela lição 1, a origem da igreja, lição 2, imagens bíblicas da igreja, lição 3, a natureza da igreja, lição 4, a igreja e o reino de Deus, e a última lição de domingo passado, que foi a lição 5, a missão da igreja de Cristo, e hoje então estamos trazendo igreja, organismo e organização. Se você tem dúvida de o que é um organismo e o que é uma organização, a CPAD está trazendo então nessa lição 6 a diferença de um e de outro. Essa lição 6, que é do dia 11 de fevereiro de 2024, Igreja, Organismo e Organização, tem por texto áureo Atos 6:3, que diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Neste versículo aqui, então, nós vemos a igreja, que é um organismo vivo, então, por isso, organismo, a igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo, então, agora, sendo também organizada, uma organização. Não podemos aí confundir organização com institucionalização e também legalismo. Legalismo e institucionalização destrói a igreja, mas ela tem que ser, obviamente, organizada. Aqui nós vemos, então, ela sendo organizada agora, o Espírito Santo organizando a igreja. Um organismo vivo, organizado. E a verdade prática diz, a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Então, a verdade prática sendo tirada do textual. Como sempre dizemos, leitura diária te ajuda, então, a você estar estudando a Bíblia e praticando o estudo da revista a partir da segunda-feira. Terminou o domingo, começa a segunda já, aí então, adentrando o estudo da revista Bíblica Dominical, que traz na segunda Efésios 5:23, Cristo, a cabeça da igreja, ou seja, a cabeça do corpo é Cristo. Terça-feira, 1 Coríntios 12 e 14, a igreja como um organismo vivo, o corpo de Cristo. Agora é a igreja como esse organismo vivo. Na quarta, Atos 16:4, a igreja organizada. Primeiro o organismo, agora a sua organização. Na quinta-feira, 1 Coríntios, capítulo 14:40, mantendo a decência e a ordem. Muito importante, a decência e a ordem ser mantida nesse organismo, que é um organismo organizado. E na sexta-feira, Atos 15:1-6, resolvendo problemas de natureza doutrinária, agora então, sendo dentro da organização, então, os problemas de natureza doutrinária vão ser resolvidos. E no sábado, 1 Coríntios 16:1, cuidando dos santos. Essa é a leitura diária que você pratica para chegar no domingo, então, já com a revista estudada. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, versículo 1-7, que diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão, os discípulos disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeu Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo,
e Filipe e Prócoro e Nicanor e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles apresentaram ante os apóstolos e esses, orando-lhe, lhes puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia. Dentro desse contexto bíblico, aqui em Atos 1:6, 1:7, nós vemos agora esse organismo vivo, então ele começando a sua organização, uma organização simples, de novo, não é uma institucionalização e nem um legalismo, é simplesmente uma organização para que o organismo pudesse, obviamente, trabalhar de acordo com o que deve ser trabalhado. Da mesma forma, nós vemos o nosso corpo humano. O nosso corpo humano ele é bem organizado, cada membro no seu devido lugar, porque se os membros estiverem desorganizados, obviamente, nós não conseguimos manter a nossa vida de acordo com como ela deve ser mantida. E o primeiro tópico diz a estrutura da igreja cristã. No subtópico 1, traz a igreja como organismo. Agora, no subtópico 1, vai trazer a explicação de que é este organismo vivo como o corpo humano, porque a igreja é o corpo de Cristo. No segundo subtópico, traz a igreja como organização. Agora, a igreja como uma organização. Esse organismo tem que ser organizado. No subtópico 3, traz a diferença. Ok, o que é um organismo? O que é uma organização? Então, a igreja como organismo, ela deve ser organizada, aqui trazendo a diferenciação entre um e outro no subtópico 3. O tópico 2 traz a igreja, um organismo vivo e organizado. Primeiro, organizado no seu aspecto local. Então, aqui nesse subtópico 1, vamos ver que a igreja no aspecto local, ela estava ali em Roma, ela estava em Éfeso. Como nós podemos ver agora, cada igreja em um lugar. Então, ela se reúne, mas ela também ora, mas ela também cuida das pessoas que compõem esse organismo vivo, porque como o corpo de Cristo, cada um de nós é um membro do corpo, aquela organizada no seu aspecto local, um organismo vivo e organizada no seu aspecto local. No segundo subtópico traz no seu aspecto litúrgico e ritual, ou seja, cada igreja, cada denominação, ela tem uma liturgia, ela tem um ritual diferente do outro. Não queremos dizer que um é melhor do que o outro, não. São apenas diferentes, porque como um organismo vivo, todo organismo vivo é diferente um do outro. Se nós pegamos um corpo, vai ser diferente do outro corpo. Todos nós somos corpo de Cristo. Devemos ser todos iguais quando se tratamos da nossa fé em Cristo. Mas no seu aspecto litúrgico e ritual, cada um tem um. O tópico 3 vem trazendo o governo das igrejas nas diferentes tradições cristãs. Agora aqui vai trazer a explicação das diferentes tradições cristãs, cada um começando no subtópico 1, episcopal, que ali defendia os bispos ou uma espécie de supervisor sobre todos os crentes. Com o passar do tempo, esses bispos foram escolhidos um que seria sobre os demais, o exemplo da Igreja Católica, onde tem o sistema do papado. Então, esse é o sistema episcopal. O segundo subtópico traz o sistema presbiteral, que é encontrado no Novo Testamento, é onde a igreja local ela elege os presbíteros para cuidar da igreja. Esse sistema de presbítero, esses presbíteros, eles vão estar cuidando da igreja local, ou estadual, ou nacional. Esse sistema é muito utilizado nas igrejas mais tradicionais e também em algumas igrejas pentecostais da América do Norte e também em algumas igrejas da América do Sul, como por exemplo as igrejas presbiterianas. O terceiro subtópico traz o sistema congregacional, onde a igreja local ela então elege o líder, o pastor, que é esse que vai estar fazendo as tomadas de decisões. Então, as tomadas de decisões elas são locais, não aceita interferência de fora. Esse é um sistema de exemplo, é um exemplo de sistema, por exemplo, dos batistas. E o subtópico 4 traz o sistema de governo de nossa igreja, que estamos falando aqui, então, da Igreja Assembleia de Deus, que exerce, obviamente, o uso das revistas da CPAD, e traz aqui que é mais com uma forma de governo presbiteral, mas é um sistema híbrido, que ele vai muito ali pelo modo episcopal e o modo congregacional. Nessa lição 6, então, você vai estar aprendendo no domingo sobre a igreja como um organismo vivo, mas também um organismo organizado. De novo, é bom que você aprenda, é bom que você leia, para que você não confunda a organização da igreja com o legalismo e com a sua institucionalidade. Não é isso que vai estar sendo ensinado, mas sim como a igreja
organizada de uma forma bíblica. Boa aula, bom estudo e Deus abençoe. Para os alunos da revista Betel Dominical, esse trimestre está fazendo Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Lição muito importante para a família. Todos que nós que somos cristãos, temos obviamente a família, um lugar muito especial na nossa vida, somente obviamente abaixo de Cristo. Devemos estar cuidando da família, que é um projeto de Deus. Já passamos pela lição 1, projeto espiritual da família, lição 2, namoro, noivado e casamento, lição 3, a Bíblia Sagrada como manual da família, lição 4, vida conjugal, espelho do relacionamento dessa igreja, e domingo passado, a lição 5, a importância da família para a sociedade. Nesse próximo domingo, é a lição 6, desafios de ser família nos dias atuais. Quais são os desafios que nós passamos como famílias nesses dias atuais? O texto áureo dessa lição está registrado no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: "E não vosso compromisso com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aqui já começa o desafio de ser família nos dias atuais. Exatamente dentro da própria Sagrada que já estava dizendo: não vos conformeis com este mundo. E não conformar com esse mundo já é um grande desafio, principalmente nesses dias atuais de modernidade. E a verdade prática está trazendo a família cristã, aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. É um grande desafio, porque não adianta apenas ter fé, apenas acreditar no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas também procurar viver de acordo com os princípios bíblicos. É um grande desafio para nós, como família cristã. Os objetivos dessa lição vêm mostrar os desafios da família na sociedade, diagnosticar os problemas que afetam o próprio lar e explicar como lidar com os problemas familiares. O texto de referência está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os procedimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui agora então, textos de referências, nos textos de referências bíblicos, mostrando aqui os desafios que nós temos de ser família nesses dias atuais, mostrando que nós podemos, somos livres, temos a liberdade de fazer tudo, mas nós também temos a escolha de não fazer tudo que o mundo quer nos dar, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nós não podemos nos deixar ser dominados por nenhuma dessas coisas lícitas. E ainda mostrando que para vencer esses desafios nós devemos andar em espírito, porque assim nós vamos conseguir dominar a vontade da carne. E ainda em Colossenses mostrando que nós temos que ter o cuidado para que ninguém nos engane com os rudimentos e as doutrinas humanas e mundanas. E as leituras complementares, que é para te ajudar já a estudar a lição do domingo, começando na segunda-feira, temos então na segunda Salmo 119, 105, a palavra de Deus, a lâmpada, a luz. Terça-feira, Lucas 21, 36, devemos orar e vigiar em todo o tempo. Quarta-feira, 1 Coríntios 3, 16, 17, somos santuário de Deus. Quarta-feira, quinta-feira, Gálatas 5:13, não usar a liberdade para dar lugar à carne. Sexta-feira, Efésios 6:11, devemos nos revestir da armadura de Deus. Sábado, Tiago 4:4, a amizade do mundo, a inimizade com Deus. Essas leituras complementares vai estar te ajudando a se inteirar com o assunto do domingo, para que você possa ajudar e também contribuir dentro da sua classe de aula. O tópico 1 vem trazendo os desafios da família na sociedade. Quais são os desafios que a família tem dentro da sociedade? Nós vimos na lição passada que a família é muito importante para a sociedade, mas quais são os desafios?
Primeiro subtópico, a mudança cultural pós-modernidade. Nós vemos que a cultura vai mudando e mudou muito depois que veio a modernidade. Agora, a pós-modernidade se tornou muito mais difícil com essa mudança cultural pós-modernidade, que vai estar ali no primeiro subtópico. No segundo subtópico, a interferência do poder público. Agora vem o poder público, então ele interfere na criação da família, colocando algumas leis que agora proíbe ou interfere na criação dos filhos pelos pais, como a lei da palmada e também como o trabalho para enobrecer o infanto juvenil, que antigamente podia, hoje já não pode mais, e tudo isso vem sendo colocado pelo poder público, interferindo então na criação dos filhos. E a inversão dos valores, o que era certo hoje é errado, o que era errado hoje é certo, a inversão dos valores, tudo isso agora é um desafio na família, dentro da sociedade. O segundo subtópico traz os problemas que surgem dentro do lar. Agora, então, não é só na sociedade, então agora começa dentro de casa. Quais são os problemas? Primeiro, a falta de disciplina familiar. Agora, então, se está dentro do lar, já não é uma interferência do poder público, mas os próprios pais agora faltando com a disciplina familiar. O segundo, choque de geração entre pais e filhos. Então, agora, o que nós aprendemos na nossa geração, os filhos agora, então, aprendendo coisas diferentes na sua geração, agora existe um choque entre essas gerações, e são problemas também surgindo dentro do próprio lar. E o terceiro subtópico, a má gestão financeira na família. Isso também é um problema grande que acontece muito dentro dos lares, problemas que surgem no lar quando há uma má gestão financeira dentro da família. São esses tópicos que vão estar sendo estudados no próximo domingo na sua escola bíblica dominical local. E terceiro e último tópico, a consciência do casal diante dos desafios. Os desafios acontecem, existem desafios, problemas existem e acontecem. Agora, qual é a consciência do casal diante desses desafios? O primeiro subtópico traz o divórcio por incompatibilidade de gêneros. Isso aqui nós vemos muito essa nomenclatura, incompatibilidade de gêneros. O casal se divorciou por incompatibilidade de gêneros. Vamos ver aqui no subtópico 1. No subtópico 2, os ataques vêm de todos os lados para deconstruir os valores cristãos. Nós temos valores que nos ensinados biblicamente, mas nós vemos os ataques vindo de todas as formas, de todos os lados. E o terceiro subtópico traz os meios para contornar os problemas conjugais. Quais são os meios? A Bíblia responde. Essas lições, então, vai estar sendo estudada pelos estudantes, pelos alunos da revista Betel Dominical. Que Deus te abençoe, que você aprenda bastante, acompanhe a aula e colabore com o professor e com os outros demais alunos. Deus abençoe e boa aula. Aos estudantes da revista PEC, que significa Programa de Educação Cristã Continuada, então estamos trazendo também agora o esboço. Essa revista aqui é muito importante, muito interessante. Eu, particularmente, para ser sincero, não conhecia, agora estou conhecendo uma revista bastante interessante de um programa exatamente de educação cristã continuada. Exemplo dessa revista aqui, que está aqui no primeiro trimestre, estudando sobre Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Cânticos. Ali, logo em sequência, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Uma revista que está dividida aqui em 13 lições para esse primeiro trimestre. As primeiras 4 lições que não trouxemos o esboço, mas estava ali tratando sobre Jó. A lição 1, Jó 1 e 2, o ataque de Satanás a Jó. Depois Jó 3 a 31, os diálogos entre Jó, ele fala de Bildad e Zofar. Depois a lição 3, Jó 32 a 40, o discurso de Eliú e a manifestação de Deus a Jó. Depois a lição 4, que foi Jó 40 a 42, a resposta de Deus e a restauração de Jó. Logo a partir da lição 5, que foi a lição que começou a semana passada, começou então o livro de Provérbios, de 1 a 9, convite à sabedoria. E agora nessa lição 6, hoje, vamos estar trazendo o esboço de Provérbios 10 a 24, sabedoria para a vida pessoal e familiar. Depois teremos ali a lição 7 a 8, ainda em Provérbios, lição 9, 10 e 11 em Eclesiastes, e lição 12 e 13, então terminando com o livro de Cânticos. Nessa lição 6, então, está sendo trazido o Provérbios 10 a 24, sabedoria para a vida pessoal e familiar. O textual está em Provérbios capítulo 12, versículo 3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos
não será removida. Aqui então trazendo aqui uma sabedoria para a vida pessoal e familiar. O homem não se estabelece pela perversidade do coração. O coração do homem é cheio de perversidade, mas o homem não se estabelece por essa perversidade. Mas diz, a raiz dos justos não será removida. Isso é um conselho, uma sabedoria aqui de Salomão para a vida pessoal e familiar. O sábio ordena sua casa, dignifica seu trabalho e edifica seu próximo. Leitura bíblica para estudos está em Provérbios, capítulo 12, do versículo 1 ao 20. Muito importante para que você pegue sua Bíblia, abra ali no livro de Provérbios, capítulo 12, do versículo 1 ao 20. Leia todos esses versículos que vai estar te ajudando aqui, que é a leitura bíblica para estudo desta lição 6. A aplicação pessoal diz, seja cumpridor da justiça e das suas responsabilidades. Proceda com generosidade e prudência na vida familiar e social. Assim, em você, o Senhor enxergará sabedoria. A revista PEC também está dividida em 3 tópicos, também com alguns subtópicos. O primeiro tópico fala família e responsabilidade. Família e responsabilidade. Interessante que, quando nós pegamos a revista da CPAD, está falando sobre o corpo de Cristo. E aí nós vamos para a revista Betânia, está falando sobre família, um projeto de Deus. E aqui nós temos mais uma lição aqui, falando de sabedoria na vida familiar. Será que é Deus falando com todos nós, independente da denominação, falando da mesma maneira? Nós vemos como o Espírito Santo de Deus trabalha. Pai justo, esposo fiel, é o primeiro subtópico desse primeiro tópico. Esposa e mãe, agora o segundo subtópico. E o terceiro, filhos sábios e obediência. Aqui, uma família completa. Pai, esposa e os filhos, tudo inseridos aqui em família e responsabilidade. Subtópico 2, ou melhor, o tópico 2 traz trabalho e vida fraterna. Agora, dentro desse tópico, trazemos o primeiro subtópico, justiça e generosidade. Dentro de trabalho e vida fraterna, primeiro, justiça e generosidade, que acompanha o ser humano. Honestidade e temor a Deus é o segundo subtópico. O terceiro, dedicação e amor ao trabalho. Nós vemos agora, então, aqui são adjetivos dentro de trabalho e vida fraterna, sabedoria para uma vida pessoal e familiar. O terceiro tópico traz prudência e cuidado no falar. E dentro desse tópico, trazemos o primeiro subtópico, a palavra reta agrada a Deus. A sua palavra tem que ter retidão. E isso agrada a Deus. E, obviamente, ajuda o seu próximo. A palavra tem seus efeitos. Cuidado no falar, porque o que você fala, obviamente, vai ter uma reação. Então, a palavra, ela tem efeito. E a palavra do justo edifica. Nós temos que edificar o nosso próximo, edificar nós mesmos e edificar o nosso próximo com a palavra, porque nós somos justos e justos em Deus. Espero que você estude a revista para que você possa ajudar e ali colaborar com todos os seus alunos nessa revista, nessa lição 6 dessa revista PEC. Boa aula e Deus te abençoe, Espírito Santo, fale mais no seu coração. Se você é um estudante da Palavra de Deus e ama a história bíblica dominical, assim como eu, você pode adquirir todas as revistas através de sites especializados, através também de livrarias especializadas cristãs, para que você possa estar estudando não só uma, não só duas, não só três, mas todas as lições da Bíblia da escola dominical. Estudo da Bíblia nunca é demais. Deus te abençoe e até a próxima.